paz do Senhor Jesus, irmãos. Aqui quem fala é a missionária Ximene Roberta. Eu venho trazer esse vídeo, eu quero pedir em nome de Jesus, assiste o vídeo, por favor. Eu quero falar aqui que tudo que Deus ele fala comigo, eu gosto de entrar para o quarto de oração e consultar o Senhor antes de falar. Eu não gosto de falar nada sem consultar o Senhor, exceto as profecias de juízo que Deus me entrega em casa quando eu estou orando ou quando eu estou jejuando, orando e jejuando. E quando eu chego na igreja, Ele manifesta a glória dEle sobre mim para me levantar e abrir a boca. Ou quando Ele não entrega nada em casa, quando eu chego na igreja, Ele manifesta a glória dEle para me levantar e abrir a boca. Ou seja, tirando isso, tudo que o Senhor fala para mim, eu gosto de orar, de entrar para o quarto de oração quando eu não estou em casa. Eu espero chegar em casa, entro para o quarto de oração e vou consultar o Senhor antes de falar. E quando foi agora, no dia 21 de outubro, eu estava em pé aqui na pia aqui da minha casa, conversando por áudio com uma irmã. Essa irmã, a gente estava conversando sobre o anticristo, trocando opiniões, porque desde o começo da pandemia que eu batia o pé e falava que, na minha opinião, o anticristo era Emmanuel Macron. Acompanhando aulas de escatologia, as evidências bíblicas, acompanhando com as evidências, as escatologias, e eu tive a certeza que 99% de que era Emmanuel Macron. Só que quando foi agora, dia 21 de outubro, quando eu fui mandar o áudio para a irmã, falando, irmã, para mim o anticristo é Emmanuel Macron. O Espírito de Deus bradou dentro de mim, Elon Musk. E ali eu fiquei muito atemorizada, eu nem falei para a irmã, não revelei nada para a irmã. E quando eu fui, aí eu enxuguei minha mão, e na verdade eu peguei e mandei o áudio para ela, falando, não, irmã, mudei de opinião, para mim minha opinião é Elon Musk. Falei dessa forma. Desculpa. E não contei para a irmã, porque eu não tinha orado, E eu fiquei tão atemorizada que eu falei, eu não sou digna de perguntar isso para o Senhor. Eu não sou melhor do que os outros, eu não tenho direito de perguntar para Deus quem é o anticristo. Mas na verdade a minha pergunta não seria essa, seria se foi o Senhor que falou comigo. Porque é o que eu falei, tudo que Deus fala comigo, quando eu não estou orando, não estou jejuando, não estou ali no quarto de oração, eu gosto de consultar o Senhor. E eu, então, sentei no sofá, enxuguei minha mão, sentei no sofá e falei, irmã, foi Deus que me revelou, é Elon Musk. Eu só não vou consultar o Senhor porque eu tenho medo. Eu fiquei tão atemorizada. Só que quando eu parei de conversar com a irmã no telefone, eu fui para o quarto de oração, assim que eu desocupei, entrei para o quarto de oração e abri um jejum. Quando eu abri o jejum, que eu comecei a orar, o Senhor me repreendeu, me falando dessa forma, você sabe que foi eu que te revelei. Anuncia o que eu te revelei. Então, quero falar aqui para você que me ouve nessa tarde, não sei que horas que você está vendo esse vídeo. O anticristo, o filho da iniquidade, tem o nome de Elon Musk. Não se deixe ser enganado, porque até eu estava vendo esses dias, depois que Deus falou comigo, eu comecei a pesquisar muitas coisas sobre ele. E eu vendo muito tempo ele falar que se Jesus é de verdade, ser salvo é uma boa ideia. Até eu fiquei com dó de ouvi-lo falar, ou seja, a Bíblia fala que, se possível, ele vai enganar até os escolhidos. Então, eu quero falar para você que me ouve, que essa revelação veio da parte de Deus, que eu acabei de falar. Eu tenho muito temor de falar qualquer coisa sem orar, sem consultar o Senhor. E eu sabia que era o Senhor, mas eu não tinha consultado a Deus, por isso que eu estava conversando com a irmã e não falei para a irmã. Mas quando eu entro para o quarto de oração e abro o meu jejum, o Senhor começa a falar comigo. Que foi Ele que me revelou, eu sabia que Ele que me revelou. Então, estou aqui deixando para você que está assistindo, o anticristo é Elon Musk. O Senhor, Ele me falou dessa forma, que a forma que eu falo o nome dele é essa, é a forma que Deus me falou. Eu sei que ele é estrangeiro, que o nome dele fala Elon Musk, mas eu não falo dessa forma. É a forma que Deus me falou, porque Ele fala na nossa originalidade, da maneira que nós falamos, porque o Espírito Santo de Deus não nos deixa confundidos. Amém? Então eu deixo aqui para você, peço que você venha assistir esse vídeo, compartilhar em nome de Jesus, para que vidas venham ser despertadas
e não nos resta mais nada a não ser orar muito, continuar se esforçando, arrependendo todos os dias, santificando as nossas vidas, porque Jesus está às portas. Tudo que está acontecendo, as profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos, leva a nós entendermos que nós estamos vivendo sim os últimos dias. Amém? A paz do Senhor.